E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Literário aqui no canal do Monteiro. Hoje eu trago uma amiga minha, considero muito, a professora Renata Cristina, que já é uma conhecida aqui no canal. Nesses 7 anos de canal, ela sempre comparece todo ano, trazendo dicas de redação. E hoje nós vamos falar sobre Amor, de Clarice Lispector, uma leitura obrigatória para o primeiro aqui da UERJ. E vamos tentar mapear aí o que seria a prova da UERJ a partir do ponto Amor. Vem comigo nesse café que começa agora. Salve, Renata, tudo bem? Fala, Monteiro. Fala aí, pessoal que está me ouvindo, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Vamos falar de Clarice, nem gosto. Nem gosta. Nem gosto. Para quem não conhece, a professora Renata é formada em Letras, Português e Literatura, faz um trabalho maravilhoso, também oferecendo aulas de UERJ, traz um material sempre inédito, muito competente e que vale e que é corroborado por muitos alunos. Então, é um prazer trazer uma pessoa extremamente competente para poder conversar comigo, para a gente trocar uma ideia, abrir horizontes e fazer uma reflexão que permita entender o que a UERJ aguarda. Então, Renata, é um prazer tê-la de volta aqui no canal. Seja bem-vinda e a casa é sua. Vamos começar aqui com Clarice. E aí? E o amor? Vamos falar de amor. Será? Será que é esse amor que o pessoal está achando aí? Esse amor romântico? Será? Sei não. Não sei. Nas minhas turmas, eu tenho recebido muito feedback dos alunos depois da leitura do texto. E o que vem muito assim de comentário é: não estou entendendo nada, tá difícil. Por que ela diz que a náusea é doce? Por que ela diz que tem nojo e admiração? Por que tem tanta oposição? Por que ela diz que os filhos são bons e são mal criados ao mesmo tempo, né? E a Clarice fez uma estrutura muito interessante, e acho que isso a UERJ pode cobrar com bastante propriedade, a questão do uso da linguagem, né? O uso muito criativo da linguagem, os recursos linguísticos, né? da plussignificação das palavras, para não só atribuir sentido na frase, mas para construir, caracterizar tanto o espaço externo como interno. Como assim? Lá no segundo parágrafo, ela fala, o narrador, né? Porque até o narrador é interessante, né? Porque a gente tem um narrador marcadamente terceira pessoa, marcadamente gramatical falando, né? De forma gramatical. Uhum. A gente não vê esse narrador narrando em primeira pessoa. Então, a gente identifica o narrador, onisciente, onipresente e tal. Só que ele é um narrador meio que fajuto, né? Porque ele tem um acesso, uma cumplicidade tão grande com a Ana que parece que é a Ana que está narrando. Uhum. E isso é uma estratégia que a Clarice também utilizou na obra para sair daquele tom meio que memorialístico, né, de uma primeira pessoa que narra suas memórias, e que seria, inclusive, incoerente na narrativa, já que a gente entende a Ana como alguém que está em angústia, em conflito. Então, se a gente tem uma personagem em profundo conflito, angústia existencial, que não consegue entender o que sente, que não consegue elaborar, né, a sua própria vida, né, e as emoções e as suas epifanias, ela está num processo muito intenso de descoberta, de conexão consigo mesma, seria muito incoerente a gente ter um narrador em primeira pessoa que desse conta disso tudo. Então, a escolha de um narrador em terceira pessoa é interessante porque mostra esse distanciamento de alguém que observa essa personagem em conflito, que não consegue lidar com os seus sentimentos, mas, ao mesmo tempo, é um narrador que é um narrador quase em primeira pessoa, porque ele mergulha no inconsciente da Ana, ele mergulha e tem acesso a essas emoções mais profundas. Então, a gente tem um narrador que pode ser bem explorado na prova, né? Ele é um narrador diferente, por exemplo, de quem leu ano passado Quincas Borba, aquele narrador de Machado de Assis, que também era um narrador em terceira pessoa, só que é um narrador que, eu até brinco assim, aquele narrador que está sentado no muro com um balde de pipoca, né? Observando tudo, julgando, fofocando, né? Fazendo o leitor de cúmplice. Aqui a gente tem um narrador muito diferente de terceira pessoa, que é praticamente, né, a própria personagem. Uhum.
Nesse iniciozinho de texto, né, é um trechinho que ele diz muito já para a gente, e aqui podem sair muitas questões para o UERJ, né? Quando o texto fala que os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeiramente sumarenta, e eram malcriados, exigiam para si cada vez mais atenção. E a gente começa a ter um jogo muito de oposição, né? Porque parece que ela está elogiando, né? Então, os filhos eram bons, só que ao mesmo tempo são malcriados. Uhum. A gente tem ali uma cozinha, né? Assim, a cozinha era, enfim, espaçosa, finalmente, que era uma cozinha, então, que sufocava, apertada, né? Uhum. E aí a gente tem, de um lado, essa cozinha que é espaçosa, mas com um fogão que ainda está dando estouro. A gente tem esse apartamento que é próprio, mas está sendo pago em prestações. Então, você tem ali, né, uma frouxa e aperta e solta, conforto e desconforto, que é tanto do ponto de vista do próprio apartamento, do espaço em que ela vive, só que a Clarice pega esses elementos, essas caracterizações externas, para também atribuir à própria personagem. E isso é muito interessante, isso é um uso criativo da linguagem, porque aquela mesma metáfora, aquele mesmo adjetivo, aquela mesma escolha semântica serve para esses dois aspectos, né? O desconforto externo, físico desse apartamento pago em prestações, essa vida tradicional burguesa, que não é confortável, né? Mas tem um certo luxozinho, né? Tem uma cozinha espaçosa, mas a gente tem uma Ana que dentro de si está ainda com esse fogão estourando, né? E que vive nesse conflito de, ao mesmo tempo, ela está inserida num contexto social que disseram a ela que era um contexto confortável, a vida burguesa, tal, casa própria, vida adulta, mas isso tem um fogãozinho estourando dentro dela que não está tão legal assim. Então, acho que uma das questões bem interessantes, eu acho que isso tem explorado muito com os alunos, é esse jogo semântico, essa escolha vocabular, as metáforas que ela utiliza, tanto para fazer uma referência a esse ambiente externo, mostrando que existe esse desconforto externo, embora um certo conforto, o filho é bom, mal criado, a cozinha é espaçosa, mas e essa mulher que, em tese, está ali na sua vidinha, o marido verdadeiro, ou seja, o que é verdadeiro nesse caso? Ele cumpre o protocolo de marido, paga a conta, é o provedor. E ela cumpre o protocolo dela, que é ser esposa, dona de casa, dar dos filhos, tudo ali no automático. Só que esse automático para ela não é suficiente. Então o fogãozinho está estourando ali dentro dela também. Correto. Eu acho bem interessante esse início, porque o primeiro parágrafo do texto é um parágrafo que ela vai colocando uma sucessão de imagens dela e que revela uma coisa assim, tudo pontual. Os períodos são curtos, só assim, aquela questão bem pontual, como se fosse uma coisa assim da rotina dela. Ela já tem aquilo roteirizado. Eu saio de casa para fugir da hora perigosa e a gente só vai saber que ela está fazendo tudo isso porque ela está fugindo. E tem um escapismo aí que é muito interessante. Como se constrói isso? Até na aula eu falei assim, né, que é aquela música do Chico Buarque, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, e sacode às 6 horas da manhã, e no dia seguinte tudo de novo, né, mas isso para ela é um sustento psíquico, né, ela precisa desse automático porque ela não consegue elaborar o que ela sente, né, e aí entra, nem é o foco de hoje, né, que até a gente estava até conversando antes, que você está ouvindo aqui, né, Café Literário. O Monteiro falou assim, Renato, são 30 minutos. Se não, tem que ser 2 dias, no mínimo, porque tem coisa a falar. Mas a grande questão aqui, né, que a gente consegue entender pelo uso da linguagem que a Clarice fez, é mostrar essa dualidade, né, que é representada pelos mais variados aspectos. A gente tem, de um lado, o apartamento, do outro lado, o jardim botânico. A gente tem, de um lado, a vida burguesa tradicional, né, esse papel social atribuído à mulher, né? Do outro lado, a essência, quem é Ana, né? Sem essa máscara da dona de casa, né? Desse papel social. A gente tem o psicológico e o social. E isso eu não vi o pessoal explorando muito, nem está muito no início, é lá para o final do texto. Porque, já até falei isso nas aulas, né?
a Clarice já foi criticada algumas vezes porque ela não tinha uma literatura engajada politicamente, né? Ela não levantava as bandeirinhas, né, sociais. Então, acho que hoje ela não seria, né, aquela que ia lacrar, né? Não é, ela não seria essa militante, ela não seria militante. Mas ela aborda a questão social do ponto de vista mais humano possível, que é, por exemplo, quando ela fala do cego. O cego é uma metáfora, é um elemento fundamental, importantíssimo. O aluno tem que saber a questão do cego que ele representa. O cego é o gatilho da epifania, né, que leva a Ana a finalmente entender suas angústias, a se conectar consigo e com o mundo, que acho que é esse movimento. A Ana, ela vive num contexto burguês alienado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria ótica do Marx, né, da alienação do trabalho, a Ana vive essa alienação também da vida quando ela exerce um papel social limitante, né, às paredes do apartamento, da execução das tarefas domésticas. Então, é isso. E com isso, com esse papel, a Ana só tem, no caso, metonímia de todas as mulheres, né? A Ana é uma grande metonímia, né? É uma metaficção importantíssima, porque a Clarice não está falando da Ana, a Clarice fala de si e das mulheres daquele período, e muitas mulheres hoje estão lendo esse texto, estão se encantando, estão se identificando e estão chorando porque se vê nisso. Mas, voltando, essa condição social da mulher é alienante. E nesse processo alienante, individualista, que faz com que a gente só enxergue uma parcela do que é a vida, assim como o trabalhador na fábrica só enxerga um pedaço da produção, né, do produto, a epifania promove na Ana essa visão mais ampla, essa quebra dessa parede, né, e estendendo essa visão que vai tanto para o reconhecimento da sua angústia, da observação da vida, mas também do outro, porque ela fala muito da piedade do cego, que ela tem piedade desse cego, que ela se assusta com os homens que são fortes e que não têm piedade do cego. E ela fala no final, o final é maravilhoso, nossa senhora, quando ela diz, por exemplo, que como é difícil, é mais fácil ser santo do que ser humano. Ela reconhece a dificuldade que é a dificuldade da gente olhar para o outro, da alteridade. Então, o cego ele representa muitas coisas, dentre as quais o gatilho da epifania dela é um cego porque ele não enxerga, assim como a Ana também não enxerga a sua realidade, mas o cego é quem faz a Ana enxergar para dentro, né? Não é a visão da sociedade, mas é a visão para dentro. E a gente só consegue se conectar com o outro, a gente só consegue entender o outro quando a gente olha para dentro e depois a gente amplia esse olhar. E o primeiro sentimento vem a empatia. A Clarice Lispector, eu já li muitas entrevistas dela, e ela diz que quando ela morava no Leme, né? Então ela está lá almoçando no restaurante no Leme, e ela olhava para a entrada do restaurante e via crianças, né, pedindo comida, e como aquilo a afetava. E ela coloca essa Ana também afetada diante dessa realidade, de pessoas que estão ali, e esse cego que ninguém olha, que ninguém ampara. Só que o cego também representa o seguinte: olha, eu estou aqui mascando chiclete, e estou de boa. E você esse chiclete... né? E eu sorri e não sorri. Então, assim, é tão banal. E a ideia, inclusive, da Clarice repetir o verbo sorrir, que ele fala sorrir, sorrir, não sorrir. E aí, o aluno perguntou, pô, mas é Clarice, por que ela repetiu esse sorrir, sorrir, assim? Será que ela não sabia um antônimo? Ela sabia, sim. Ela quis usar a repetição. Então, é proposital, né? é Sorrir, não sorrir, porque ele sorri ou não sorri? Aquela coisa. Ele está mascando chiclete. É a banalidade, é a ruptura com a normalidade que ela acredita ser normal, verdadeiramente. Então, o cego, ele é uma metáfora, né, dessa quebra dessa normalidade, de uma vidinha, por exemplo, que ela achava que só o universo dela, só o recorte limitado e alienado dela é que poderia ser feliz. E ela tinha aquilo tudo e não era feliz, e o cego ali de boa, mas com os chicletinhos dele sorrindo ou não sorrindo. Então, o cego daria uma aula inteira só sobre o cego, tá? Mas estou aqui condensando aqui a questão.
mas até a escolha, né, o que ele representa, a escolha vocabular do sorrir, não sorrir, A própria coisa, a atitude dele com a mão estendida, como se quisesse pegar. Ele tenta pegar a realidade, ele tenta, como ela fala, né? Ele está de mão estendida tentando pegar a realidade, quer dizer, ele está tentando pegar o que não vê. Sim. Ele é movido por outros sentidos. Ele ouve o barulho, sim. Ele ouve aquela confusão, percebe que houve algo estranho e ele tenta fazer justamente o quê? Tatear aquilo, mas ele está tateando vazio. Assim como a Ana também, né? A Ana está tateando vazio. E aí vem uma cena que eu acho muito legal, que ela foca muito na sacola de tricô. Ah, é maravilhosa. A teia do tricô, essa coisa do tricotar, e que está carregando os ovos que serão importantes para o jantar. Mas o ovo, uma parte dos ovos quebra. É a fragilidade da vida, a vida quebrando. E, ao mesmo tempo, tem uma frase que ela usa a questão dos ovos também da Bolsa, né? Que ela diz o seguinte, que anos ruíam, gemas escorriam. E ela bota isso no mesmo, em paralelismo, praticamente ali, né? E a ideia de que os anos ruíam, talvez é a consciência do tempo de vida que ela perdeu num casamento em que ela está ali anestesiada, em que ela está ali apenas executando, operando uma função social, ok, mas a sua essência, o sentido da vida, porque é um texto altamente filosófico, é Sartre, esse texto todo é Sartre. Tanto é que tem uma referência à náusea doce, quando ela está no Jardim Botânico. Náusea doce está num livro chamado A Náusea, do Sartre. Então, ela tira de lá a mesma ideia. Por que náusea doce? Porque a vida é um desconforto. Sim. A vida é angústia. Isso é um conceito psicanalítico, né? Freud fala isso, sobre angústia, como algo inerente ao ser humano. Eu até falei com os alunos, tem um vídeo da Fernanda Montenegro, rolando agora no Instagram, em que perguntam para ela se não há angústia, já que ela está perto do fim da vida, de 95 anos. Sim. E ela fala, é claro que tem angústia, porque se eu não tivesse angústia, eu estaria com Alzheimer, ou morta. Exatamente. E é fantástico, porque é isso, e é uma náusea doce, e aí os alunos estavam com essa dificuldade, né, desse jogo de palavra. Porque a náusea não é vômito. A náusea é um enjoo, mas ele não chega a externar, botar para fora, né? Então não é o vômito, é uma náusea doce. Então é um enjoo, é uma angústia que não se coloca para fora. E a Ana está com essa náusea que não consegue elaborar, não consegue, mas ao mesmo tempo é doce no Jardim Botânico essa náusea, porque é a constatação de que a vida é mais, e que talvez ela não precisaria ser aprisionada. Mas é essa contradição. Então o texto tem muitos jogos, né, de oposição de palavras, jogos antitéticos. Isso é muito importante, né? Essa seleção vocabular, as metáforas, os adjetivos, né, que estão ali em relação de paradoxo, em relação de antítese, uma construção dialética, de oposição mesmo, para mostrar que é as duas coisas. Né? Ou não é náusea ou é doce, é náusea doce. Para indicar também que a vida é esse enfrentamento, né? Não há um final feliz como a vida burguesa coloca para a gente. Sim. Ó, você vai trabalhar, vai comprar seu apartamento parcelado, vai comprar um fogão novo, botar filho na escola e feliz para sempre. Tem um negocinho ainda, tem um fogão estourando lá dentro ainda. Essa angústia. E aí você vê, assim, eu acho legal, tem essa cena que ela vai ficar tão mexida e tão perdida que ela perde a noção de tempo e espaço. Isso. E ela para justamente no muro, em frente ao muro do Jardim Botânico. Ela não vê, quer dizer, o Jardim Botânico hoje ele botou grades, isso. Então quem está passando ali vê o Jardim Botânico, vê a exuberância do Jardim Botânico. Mas a gente tinha um muro, né? E esse muro acaba sendo um simbolismo aí, no caso, porque tem um muro físico, mas ela vai se deparar com um muro simbólico. E aí ela vai se dar conta que é o Jardim Botânico, quer dizer, a beleza está atrás do muro. Ela tem que ultrapassar o muro, o portão, para poder entrar na beleza. E quando ela entra, aí você tem uma vida selvagem. Isso é inconsciente, isso é o conceito de ego, superego e id do Freud. Porque o superego, né, assim, eu não vou usar aqui a nomenclatura porque não é objetivo e isso a UERJ não cobraria isso.
mas é como se o Jardim Botânico representasse essa vida selvagem, o que ela é na essência, e a vida natural, Previsível. né? E é na profundidade. Até usei nas minhas aulas, uma aluna estava falando, né? Tem uma música da Marisa Monte chamada Meu Infinito Particular, né? Então, Sim, assim, eis o melhor e o pior de mim, né? O sim. meu termômetro, meu quilate. Então, é esse mergulho. Então, vem! Então, o Jardim Botânico representa esse infinito particular que só a Ana consegue acessar, mas nem a Ana consegue acessar, porque a gente não consegue. O Freud fala que a gente não consegue acessar o inconsciente, mas ali é um Aham. espaço de conforto, e é bonito, porque a Ana, ela está ainda, se a gente não analisar metaforicamente, mas literalmente, é como se ela não estivesse tendo uma crise de ansiedade. Ela está ali, né, desnorteada, visivelmente transtornada, o seu rosto não é mais um rosto que dá um ar de mulher, né, isso está no conto também, e no Jardim Botânico ela encontra paz. Ela enterra a bolsa, o saco, porque até o lance da bolsa de tricô vai mudando, né? É uma bolsa que ela tricotou, Aham. passa um saco, um embrulho, passa um saco pesado, a metáfora nesse caso dessa vida que ela construiu. E ela fala, né, que aquele saco que ela, essa bolsa que ela tricotou, que antes era familiar, não é mais, tá áspera. Então, essa vida ela não reconhece mais. E ela está no momento de encantamento no Jardim Botânico, morrendo de medo, com nojo, né? Aham. Mas é a náusea doce. É a náusea Ela doce fala do do desejo também, né? desejo. Essa questão do desejo que ela vai presenciar naquele espaço. E eu fico lembrando de Grão, do nosso amigo Gilberto Gil, né? Morre, nasce trigo, vive, morre. Não. Aí, quer dizer, as coisas na natureza são tão potentes, tão selvagens, que têm seu tempo, seu ritmo, e elas nascem, amadurecem e apodrecem. É crueza, Apodrecem e vida. morrem. É crueza e é bonito isso. E ela tem que lidar com isso, né? Tem que lidar, porque eu falei com os alunos assim, imagina só, do ponto de vista do existencialismo, a gente está aqui e a gente sabe que a gente vai morrer. A gente sabe que pessoas que amamos vão morrer. Isso é cruel demais. Então, só que a gente tem que dar sentido para além disso, entender que, olha, é morte, algo natural, faz parte. É o assassinato que fala lá no Jardim Botânico, né? Mas é como algo que é normal, que é cíclico. E a beleza na vida, né? E nos ritos, no fruto que estava lá na árvore, que está ali um caroço que parece um cérebro ali, meio esquisito, né? E Aham. enxergar isso com naturalidade. Isso é a vida, isso é a nossa existência. Porque a vida burguesa, ela bota aquilo como um finalzinho de novela, sabe? O Alencar, o Zé de Alencar, a gente vai ler. Tomara que vocês não precisem ler Alencar, tá? Eu também estou falando isso. Pelo amor de Deus, nos poupe isso É, aí, né? mas se precisar, a gente vai pegar Alencar também, mas o Alencar ele resolve tudo com um final feliz lá. Então não tem nenhuma dificuldade. A vida, né? É só love. E a Aham. Clarice fala: meu amor, não é isso. A vida é viver em angústia, né? Então, essa angústia também lidar com isso, né? Com a natureza selvagem, bonita, cruel, E, e é isso. E e vai ele ter o fala, cego, vai ter o cego e vai ter a mulher, o casal de namorado na rua. É isso. não sei se, assim, me chocou muito essa coisa dos sentidos, como que ela trabalha os sentidos dentro do Jardim Botânico. É bonito, né? O som, ela trabalha o som, ela trabalha o cheiro, ela trabalha a Altamente visão, sinestésico. Altamente sinestésico. e ela trabalha, faz aquilo ali é uma coisa bonita você ficar lendo, porque a angústia, a ansiedade dela, acho que ela fica mais ansiosa ainda. Sim, E é sim. o convite do tipo assim, ali o Jardim Botânico é o momento em que ela acende a flama dela de viver, ela vai falar assim, cara, existe uma outra vida, Ai, mas mas ela que é apaga no uma final, né? É vida... a última frase Não, do conto. Ai. não, mas é que tá. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li da Clarice foi Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, a Lore. E eu ficava assim, cara, pô, a mulher chegou e pô, passou por tudo isso, no final ficou. Aí depois, lendo outros textos de Clarice, aí você começa a falar, não, é isso mesmo, mudar é difícil pra caramba. É difícil pra Você, caramba. você fala assim, cara, eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso pedir demissão de todos os trabalhos e começar a fazer uma coisa do zero. Só que você tem segurança de tudo, porque a própria sociedade, ela fala para um garoto, como está agora nos assistindo,
que ó, você está com 16 anos, você vai escolher a carreira para o resto da sua vida. Ele não fala que você pode ter um plano B, um plano C, um plano D, e que o plano A que você escolheu pode não dar certo, que você vai entrar na faculdade e você vai falar, cara, não é nada disso que eu quero. E de repente não é nem faculdade, de repente a sua vibe é outra, pegar uma mochila na escola e viajar. Existem outras sementes, além daquelas que ela tem na mão. E as árvores riam dela, das sementes que ela plantara, as árvores riam dela. Ali no Jardim Botânico, essa coisa da explosão de sentidos, é uma coisa do acordar, porque, como você diz, a Ana era, eu sempre falo da cegueira da Ana, a cegueira dela em relação à vida dela. Sim. E aí o que acontece? O Jardim Botânico faz com que ela não se limite a ver. É bonito. Mas ela perceba que a vida é além daquilo que se vê. Há muito que não se vê e que está ali. E assim, eu acho que a UERJ tem ali momentos, eu acho que são fantásticos em termos de questões de construção de frases, a organização, a construção essa coisa da construção da imagem, a parestesia, que não é cobrada, mas ele pode muito bem cobrar, porque tem sinestesia direto lá. Não cobrar figuras de linguagem, mas o sentido, o sentido que a sinestesia promove, né? Sim, dentro daquele. Porque eu acho que o Jardim Botânico é a grande oposição àquilo que ela vai voltar, que é a casa. Mas é uma selva no Rio de Janeiro, urbano, né? Mostrando que está muito ali próximo, né? Mas fica confinado no muro. Isso, o muro separa, né? O muro separa o urbano, o civilizado do selvagem. Tem uma barreira social, tem uma barreira, né? O Freud fala isso, tem aí uma barreira ali, né? Que é um superego, pode, não pode, pode, não pode. Tem esse inconsciente, tem aquilo que a gente coloca, a gente mostra para a sociedade. O que a Ana mostra para a sociedade é isso, eu sou dona de casa, lá eu passo, extravaso os meus desejos artísticos na decoração da casa. Então, é um texto, eu vou ser bastante sincera, é o texto mais desafiador em termos de linguagem, de profundidade temática, né, desses últimos EQs. Eu já trabalhei muita coisa em EQ, mas esse, sem dúvida, porque assim, cada vez que eu leio, faço questões, eu enxergo umas 10 coisas diferentes, mais possibilidades metafóricas, mais profundidade. Então, é muito bonito, assim, o que ela constrói, porque assim, são muitas camadas. Ela coloca uma camada do nível sociológico, quando ela fala desses papéis sociais estabelecidos pela mulher com a ótica capitalista burguesa. É isso, primeiro ponto. E ela coloca aqui um casamento e em nenhum momento ela fala que tem amor. Nenhum momento ela fala que ama essa família. Eu não estou dizendo que ela odeia, né? Assim, nossa, Renata, isso não é romântico, não é sensível? Então, eu trabalho com o texto, eu trabalho com o que o texto me oferece. E em nenhum momento ela coloca. Tanto é que lá no finalzinho do texto, esse marido aparece em 2 momentos bem interessantes, colocando que ele não era nem carinhoso, quando ele faz um gesto que não é dele, pegando-a pela mão e levando para o olhar para trás. Você olha para trás, Ele pega a mão dela, a conduz, porque ele percebe que ela está diferente. Isso aí. Percebe que é diferente, peraí, eu não posso... O que está acontecendo? Vamos trazer eu sou um marido verdadeiro, tenho que fazer meu protocolo. E aí que está uma coisa, né? Porque ela fala sobre essa questão do casamento, como você falou, ela não fala amor. Muitos dizem que o título amor seria a motivação da vida da Ana. Que ela fez tudo em nome do amor. O amor à família. Mas aí que tá. Mas será que a concepção, ela sabe o que é amor? Eu acho que ela mesma não sabe. Porque ela entra numa chamada construção social. É isso aí. E essa construção social, do que falaram para ela o que era amor. Então, dentro dessa construção social, ela faria aquilo por amor. Eu amo meus filhos, eu não posso abandonar meus filhos, porque a culpa que ela sente, porque ele fala em culpa. Sim. A culpa lá quando ela volta para o apartamento. É o filho, são os filhos que agarram, que é o filho que está ali em pânico. Os estalos que ela tem, meus filhos. Mas é um estalo por culpa, menos por amor. Não estou dizendo que ela não ame, mas assim, é muito complexo falar isso, né? Porque parece que ela é uma mulher insensível, né?
É porque o que norteia, na verdade, a maternidade, em grande parte dos casos, é uma ideia de culpa cristã, que a gente tem que amar e tal. E a relação com o filho é algo muito complexo, né? Porque muitas pessoas não querem filhos, querem bebês. Muitas pessoas não querem filhos, querem cumprir protocolos sociais que eu tenho que casar e ter filhos e dar netos para a família. Muitas pessoas não querem ter filhos, querem ter alguém na família para realizar os seus desejos. Muita gente não quer filho, né? Quer ter alguém para tomar conta, para pegar e tal. Então, o que ela coloca aqui, em nenhum momento ela está falando desse amor como um sentimento, como algo... Porque ela própria não se ama, ela própria não sabe quem ela é. Então, aquilo que eu falei, para a gente poder lidar com outra, a gente tem que saber lidar com a gente. Sim. Ela não consegue, a angústia que ela vive é tão grande que ela esconde tudo isso, ela vai suplantando. A Clarice usa esses verbos, suplanta, sufoca, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então, como é que essa mulher não dá conta de si? Como é que ela vai dar conta, né? E elaborar o que é realmente o amor por um filho, por um marido, se esse mesmo marido é um marido verdadeiro. Verdadeiro em que sentido? Ele cumpre o protocolo, ele paga a conta e tal, chega com fome, chega com um jornal, faz lá um carinho nela igual um cachorrinho, né? Assim, vem cá, tá, vem cá. Então, que eu vi um comentário num site falando isso, que ela volta pelo amor do marido. Meu amor, você leu isso aqui aonde? Me diz, porque eu não li isso, não está aqui, não tem nenhuma palavra. Na verdade, ela enxerga nessa vida familiar a segurança, porque ela sempre precisou sentir a raiz firme das coisas, está no texto aqui também. Sim. Ela precisa ter essa precisa ter essa raiz. E aí, pode falar, perdão. Essa vida, tem um momento que ela fala que ela nunca pensou antes do casamento ter aquela vida. E aí fica aquela coisa assim do tipo, quem era essa mulher antes do casamento? Gente, Trade Wife está aí para poder agora a gente entender. E a Clarice cantou lá em 1954, ó, não dá certo essa Trade Wife, ó, não dá, hein? Ó, a mulher tá angustiada, foi parar no Jardim Botânico. Então, meninas, cuidado para vocês não entrarem numa furada aí, depois tem que ir lá para o Jardim Botânico lá, porque tá cheio de tapetinho ali levantado com sujeirinha ali mal resolvida. É o caso dela. Que venderam para ela que a felicidade era isso. Que ok. Então me disseram que é isso. Eu preciso sentir a raiz firme das coisas e um lar perplexamente lidera isso. Pela segurança. Tanto é que o conto termina com o marido, representante da segurança, do conforto, do gestor, do provedor, levando-a para o quarto. E ali ela se desliga completamente, né, de toda a epifania, de toda a conexão com o mundo, a conexão consigo, com o encantamento pela vida e com a empatia pelo cego. A questão como eu estou falando, tem uma pegada sociológica muito forte com a questão dos papéis sociais, tem uma questão muito forte dessa alienação promovida por esse ordenamento social das funções, né, que cada um exerce, alienando a Ana do restante do mundo, tanto é que ver o cego é o que a desnorteia, né, uma outra possibilidade de vida além daquela e tal, e depois quando ela abraça esse cego, quando o coração dela se enche de empatia, mas ao mesmo tempo ela vai reconhecendo dentro de casa que ela não dá conta. Não dá conta e ela vai sufocando dentro do apartamento os elementos que remeteriam a essa vida selvagem e fania, e aí ela apaga, né, a última... A flama do dia. Ai, que tristeza, Ana, não faça isso, Ana, acorde, Ana. Mas é que tá, isso é muito mais comum e sim. muito mais comum dentro da nossa sociedade. Sim. Porque normalmente essas loucuras, elas acontecem muitas vezes quando descobre que o marido está com a amante ou que o marido pulou. Aí a mulher, ela muitas vezes é forçada a ter que tomar uma decisão porque aquilo que é o marido verdadeiro, ele é tão verdadeiro que quebrou. Ela quase se justifica que não teria motivo para ter angústia, porque tudo ali é tranquilo. Sim. Ela quase se justifica. E essa necessidade do controle, de racionalizar as coisas. Só que nós não somos racionais, a gente não é robô, a gente não é uma IA da vida, né? Nós somos muito mais complexos.
E o que a Clarice faz nesse conto é magistral, porque ela coloca o seguinte, que o medo, né, do enfrentamento, né, de uma nova realidade, de uma outra possibilidade, é amedrontador. E a maioria das pessoas volta, né? Eu até brinquei assim, é como se a Ana estivesse num pontinho ali para pular do bang jump. Ela está indo na pontinha, está indo, está abraçando muito, ela quer empatia, ela tem aquele sentimento da liberdade, só que aí vem o dorama e puxa para trás. Vem, fica aqui. Não fica aqui, a gente cuida de você aqui. Eu fico lembrando, sabe de quem? De Cazuza. Por quê? Que o Cazuza... Eu estava lendo um texto do Cazuza, não sei, acho que foi a mãe dele, ou não sei se foi uma amiga, falando que o Cazuza ele não gostava da noite. A hora que ele menos... Mas a hora perigosa do Cazuza era a hora de dormir. Por que hora de dormir? Era o momento que ele se via sozinho. Mesma coisa, Ana. E aí, o que acontece? Aí, ele bebia, adiava, se drogava, poeta romântico de segunda geração. Aí, o que acontece? Aí, ele chegava, a Maria Zilda falava que ele ligava para ela, pedindo para ela ir à casa dele para dormir com ele. Ele queria alguém ao lado dele para poder dormir. Vivia em extrema angústia. Aí você fica aquela rebeldia, aquela coisa do exagerado, aquela coisa. É o texto da Ana, né? É justamente o quê? É aquela coisa do vender uma imagem, criar uma personagem pública que não corresponde à pessoa íntima, privada. E ele, no caso, eu lendo a Ana, veio logo Cazuza por causa disso, por causa dessa questão, dessa história que eu tinha lido. E aí eu queria ver contigo essa coisa que eu acho, já que a gente está falando de psicanálise, psicanalítica, essa abordagem psicanalítica, essa questão daquela frase, como agora a que fugiu, quando diz não quero que nada aconteça com você nunca. Essa frase, no contexto que aparece ali, como é que a gente pode desenhar isso dentro do conto? Não quero... Ela fala para ele, né? É engraçado, porque quando na primeira leitura parece que é ele querendo protegê-la, mas na verdade é ela falando, né? Mais adiante, no estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si, em rápido afago. Em rápido afago, aquele... Em rápido afago, digo assim, não quero que lhe aconteça nada. Nunca, disse ela. Pânico, desespero, é o sentimento do desamparo. O Freud fala isso, sobre angústia e desamparo. A Ana a Ana vive uma angústia e vive esse desamparo, o medo da perda. Isso tudo. Inclusive a Clarice tinha, né? Clarice tinha esse conhecimento. Então ela pega, por exemplo, um livro chamado Um Conceito de Melancolia do Freud, bota aqui nesse conto. A ideia do luto, né? Nesse momento que ela está falando lá desse medo de que ao perder, ela agarra o filho. Acho que eu gosto mais da parte quando ela abraça o filho. Que aperta o filho contra ela, né? Filho, quase chega a machucá-lo. Porque a gente entende nessa hora que seria o filho abraçando a mãe, só que ela está tão desamparada que é ela que projeta no filho, né? É ela que vira criança naquele momento. Então, nesse momento, tanto do marido quanto na maneira como ela abraça o filho, é ela no auge do desamparo emocional de não saber o que fazer com aquilo tudo que ela está sentindo. E a maneira como ela elabora é permanecer. Né? O mudar é muito desconfortável, né? É a famosa zona de conforto. Então a Ana fica, que eu conheço, não é legal, eu não sou feliz, sinto angústia, mas é que eu conheço, é que eu fico. É meio que a Lore, uma aprendizagem de livros fazer isso. Se isso é felicidade, vai que eu perco, vai que eu gosto disso e não perco. Ela fala isso para o Ulisses. Eu achei o trecho aqui, né? O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas, o rosto ela não reconhece, ela não reconhece o filho, ela busca um ser com a rosto igual dela. E aí ela era um ser de pernas compridas, o rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto, protegia-se trêmula, porque a vida
era periclitante. Essa palavra periclitante, a galera falou assim, ó, temos que ir ao dicionário para poder que é uma palavra que caiu totalmente em desuso. E aí depois ele coloca, né? Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Lindo isso. É a dimensão da liberdade. É a liberdade. A liberdade é assustadora. E aí vem o nojo, né? Aquela repulsa. E aquela a coisa de repulsa. Não é o nojo do assim, nojinho, mas é a repulsa porque é amedrontador você saber, porque, olha só, hoje, né, a gente vê pessoas que, diante de um desamparo, elas se agarram a um pai, a uma mãe, que pode ser o próprio pai, a mãe, pode ser um líder religioso, pode ser um líder político, pode ser um coach, né? Você vai subir a montanha, né? Então a gente... O pior de tudo, eu nunca me senti tão desconfortável quanto vendo os sujeitos ensinando o curso de como ser homem. Aí eu vejo quem é que está dando aula. Não, você viu quem são os coaches que ensinam você a ser homem? Eu falei assim, não, isso é Tirulipa, né? Tirulipa. E tem outro que é de canal também de humor e tal. Aquilo foi muito bizarro. Não, tem o tal do Caio, né? Isso. E aí eu fiquei assim, cara, que ponto aqui chegamos? Eu fiquei abismado, assim, eu falei, cara, é o fim. Assim, a humanidade está de mal a pior. Aí, assim, né? Que a gente está conversando aqui, porque se fosse uma conversa de WhatsApp, eu teria umas figurinhas maravilhosas para te mandar para isso, porque tem coisa que só uma figurinha resolve, Monteiro, porque assim, é tão bizarra a situação. Sim. Assim, é bizarro no nível. Então, é isso, esse monte de homem está desamparado, Monteiro. Pagar R$80 mil para subir a montanha, hoje entender assim, eu estou no auge do meu desamparo, eu não sei o que fazer com esse novo mundo. O que eu faço? Quem me salva? No caso, a Ana abraça o marido, o filho. Aí os caras estão pagando R$80 mil, outros estão indo se enfiando em líderes. Não estou falando criticando religião, eu só critico o líder que se vale da fé das pessoas para próprio benefício. É isso que eu estou falando. Isso tem pastor, tem padre, tem pai de santo, tem qualquer lugar tem charlatão, tem gente ruim. Mas é isso. Então, a sensação dessa angústia e do desamparo, ela hoje, nesse mal-estar da modernidade, que é o nome de um livro do Freud, e que ela fala que o mundo voltou a ser um mal-estar, é um conceito da psicanálise também, é essa ideia de que, olha, não estou dando conta, alguém tem que me ajudar. É o marido da Ana, é o coach, é o padre, é o líder, é o político. Só que o próprio marido da Ana, ele não dá esse suporte. Ele não é um suporte, mas socialmente ele é o suporte. Ele é considerado ele que é o papel. O marido tem que fazer isso. Mas ele dentro de casa, ele é nada demais. Só chega com um jornal com fome, né? Jornal com fome. Ele está feliz, ele chega feliz, esfomeado, quer dizer, se ele chegou esfomeado e ela colocou a comida no prato, pronto, acabou a reclamação. Ele é um texto muito desconfortável, assim, eu sempre falei assim, né, quando eu li esse texto pela primeira vez, tem bastante tempo, né, eu senti um desconforto horroroso, nossa senhora, como esse texto bateu e bateu, assim, porque eu era Ana, em alguns aspectos ali. Uma aluna hoje, né, ela mandou lá no WhatsApp assim, Renata, eu vi a aula, li o texto e entendi. Eu também sou a Ana um pouco. E a Clarice é a Ana. A Clarice vivia exatamente essa angústia quando escreveu esse texto. E aí entra o conceito que está lá no edital de metaficção, né? Dentre as possibilidades, a ideia de que o que a Clarice está fazendo através da ficção, né, também é uma reflexão sobre a sua condição, que também é a condição de todas as mulheres, né? Ana é metonímia. A Ana é metonímia de todas as mulheres. Ela não é Ana. A história não é Ana. A história é a mulher. A condição feminina. E é a Clarice. Para uma sociedade. A Clarice vê isso. Clarice vê isso essencialmente. Uma entrevista que ela fala, não sei se foi uma entrevista, um livro, alguma coisa que eu li, que nesse período, quando ela escreveu esse conto, ela era casada ainda, mas do embaixador, né, viajava muito e tal. Eu acho que é cônsul.
Isso, Dani Pastelão, mas tinha essa coisa, né, esse trabalho diplomático. E ela presa com os cuidados da casa, e ela gostava muito disso, né? A biografia ela coloca que ela era ao mesmo tempo essa mulher com essa profundidade, com esse talento absurdo, e uma dona de casa exemplar, burguesinha, pô, sabia botar a mesa e tal. E então ela vivia isso, só que ela tinha a angústia, um anseio, um desejo artístico que ela era obrigada a abafar por causa da vida familiar, porque ela tinha ali uma inspiração artística na literatura muito grande. Sim. E aí ela separa, só que assim, no caso aqui, a Clarice, ela não volta para casa, né? Ela fica no Jardim Botânico e vai embora, né? Se reconstrói. A Ana não, a Ana volta, como muitas mulheres. Eu conheço muitas Anas. Muitas, não são poucas. Sim. Que diante disso, de entender o que me faz feliz, quem eu sou, porque a condição social imposta à mulher e até mesmo aos homens, tá? Essa coisa de o homem ser o másculo, o provedor, aquilo, isso também é muito nocivo ao homem. Mas como a Clarice fala de mulher, então vou focar em mulher. O papel social da mulher aquilo é limitador e castador da nossa existência, da nossa essência. Sim. Daquilo, eu sempre assim, cara, eu me recuso a aceitar que eu estou nesse planeta para poder lavar, passar, cozinhar ou pagar conta. Tem que ser mais do que isso. A vida é mais do que isso. E a angústia que a Ana tem é porque ela não consegue nem elaborar isso. Ela não consegue nem chegar nesse ponto de elaboração que eu coloquei aqui agora. Ela nem sabe. Então, o não saber, o não dito é muito complicado, né? Sério. Não, e ali você estava falando sobre o casamento dela, até eu li também em algum lugar, agora a gente vai lendo, e as referências vão ficando. Muito bom. E aí, falando que ela teve 2 filhos. Sim. Um filho dela tinha problemas. E ela precisava dar atenção ao filho. O filho, por exemplo, com esse negócio de viajar, sim. Você tem um filho com necessidades especiais, você ficar viajando, o seu filho nunca vai ter a identidade e nunca vai ter um lugar de pertencimento. E aí um dos fatores da separação foi isso. Fixar a necessidade de fixar uma residência, ter uma escola, ter um médico, ter uma rotina, o filho precisava de uma rotina. Então, ela tinha que ter essa rotina. Eu estava lendo sobre isso. E aí é bem interessante a gente também pensar o seguinte: a gente gosta de viajar. Eu, particularmente, amo viajar. Mas é bom voltar. Mas voltar para casa, a gente tem que sair de casa, aquela coisa, a gente tem que sair da ilha para poder ver a ilha. Eu estou usando muito essa frase nos últimos dias, sim. Você tem que sair da ilha para poder justamente ver o mundo, não ver da ilha o mundo, mas ver o mundo e olhar a ilha e você valorizar a sua ilha. Saber que, com todos os defeitos, com todos os problemas, essa ilha aqui é o lugar, o nosso refúgio. Mas é a ilha que eu conheço. Um negócio que ela nem conhece, né? Não, mas é que tá, eu acho que é o porto, né? Essa ideia do porto. Sim. Eu acho que a palavra porto define. Principalmente quando ela vai sair do Jardim Botânico, ela pega a sacola, ela se agarra, ela usa o verbo agarrar. Está parecendo que ela está pegando uma boia para se salvar daquele mar. Exatamente. Ela está. E o desespero de encontrar um portão fechado e o cara ficar mal porque não a viu lá. E aí ela vai desesperada. A bolsa de tricô é metonímia, nesse caso, da vida doméstica, né? Daquilo que caracteriza o ambiente doméstico. Ali está a janta, o ovo que vai ser usado na janta. Depois ela vai falar, né? Apesar de poucos ovos, a comida ficou boa. Mas olha que interessante. Uma das metáforas que eu peguei para ovo também é que ovo é vida, né? Sim. Se você chocar o ovo, vai ser um pintinho dali. Então tem vida ali, né? Só que quando o ovo cai, quebra, além de indicar a fragilidade da vida, é a vida que escorre. Pode ser tanto a vida que ela construiu e que era frágil e se dissolveu naquele momento ali, mas também o tempo de vida dela, né? Porque há mulheres que passam toda a sua existência nessa vida de Ana. Sim. E vão morrer com e essas gemas escorrendo, essa vida viscosa, amarela, que teria potência, né? Porque eu tava assim, o ovo é uma potência de vida ali. A gente que faz a gemada, faz o omelete ali, acaba com ele. Mas o ovo é potência de vida. E
a gente deixa esse ovo, né? Lulu Santos falou, né? Assim, né? O tempo escorre pelas mãos, voa, né? Escorre pelas mãos aí. Então, é o tempo da Ana também. Tem duas coisas que eu queria falar contigo aqui que me chamaram muita atenção, né? Fala. Uma, ela diz aqui, quantos anos levaria até envelhecer de novo? Ela diz, o cego desencadeara caberia nos seus dias. Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias rédeas boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Cara, esse trecho é espetacular, né? Aí, Porque assim, ela tentando. Fala. uma explosão de imagens que tem aqui, e aí eu estava querendo dividir isso contigo. Ela coloca nesse trechinho, né? Peraí, só a primeira frase, só para eu poder puxar o Está na gancho ali. última página, está na parte final. Tá, É na peraí. última página. Ela bota lá qualquer movimento, antes do parágrafo que começa, se for um estouro do fogão, no parágrafo anterior. Está na Tá, última sei. página. Tá. A cidade dos cegos em casa de cabelo nos seus dias, quantos anos levaria até envelhecer de novo? A gente tem uma coisa que a gente nem falou aqui, né, sobre a questão da UERJ, que a UERJ cobra conceitos como modalização, pressuposição, né? Sim. E esse de novo é um marcador de pressuposição, né? Quer dizer, de novo, porque ela já tinha envelhecido em outro momento, então novo dá essa informação para a gente. E o envelhecer, amadurecer, tornar-se, ter o conhecimento daquilo que ela viveu, são possibilidades. Aqui, em interpretação de texto, é muito importante a gente colocar que não existe aquela resposta exata, existe a resposta que seja coerente com o contexto. Tanto é que vocês vão ver, os alunos aí, vão ver professores falando que ovo representa isso, que representa aquilo, e representa tudo isso se fizer sentido, porque o texto ele é tão maravilhoso que extrapola uma única possibilidade de leitura e elas são coerentes. Então, o ERJ não poderia cobrar a interpretação correta, mas aquela que se fosse mais coerente com aquilo que não sabe coloca. Então, a ideia do envelhecer de novo também poderia estar ligada a isso. E ela coloca, mas com uma maldade diamante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito. A flor é um elemento bonito, né? Visualmente bonito, tem odor agradável, mas sai mosca dele. Então, não é tão bonito. Então, ela está tentando, nesse caso ali, meio que camuflar essa natureza selvagem, mostrando que dela também não é tão agradável para, talvez, ela se confortar em abraçar, voltar para aquela vida. Está no momento aí de tentar apagar a tudo que ela viveu no Jardim Botânico. Ela precisa se reconectar com essa casa. Ela coloca ainda que as vitórias régias, que são lindas, né? Vitória Régia é um espetáculo. Quem conhece o Jardim Botânico sabe que aquilo é lindo, mas as vitórias régias boiassem no escuro do lago. E o escuro é algo mais sombrio. Então, ela está no jogo dialético de novo ali, de oposição de novo, de belo, bonito, e está focando no feio agora. E o repugnante. Porque também causa o mosquito, sabe qual a ideia me dá? Assim, quando eu estava lendo, a flor, quando sai mosquito, parece que ela já está murchando. Ela já está perdendo o seu encanto, já está perdendo a maldade da amante de aceitar que a flor sai um mosquito. Qual é a maldade da amante? De que aquilo que seria belo também perde a beleza, perde o encantamento. Porque a mancha é algo efêmero, né? Dura pouco, né? Não é o casamento, né? Não é o casamento. Passageiro. Assim, é aquela coisa, eu fiquei assim, cara, essa imagem mexeu. Aí eu fiquei parado, fiquei pensando, pô, essa coisa da flor, da amante, a maldade da amante. Pô, a Ana, que é uma mulher toda certinha, será que ela teria concepção de ser amante? Mas a Ana está mostrando para a gente que tem essa dubiedade, né? Ela tem um externo, um papel social e mãe, mas dentro ali ela acha o filho mal criado. Por dentro ela acha que o garoto é excessivo, que exige demais. Ela fala mal das empregadas. Lá no iníciozinho do texto, ela fala, né? As empregadas, ela ficou ouvindo a conversa das empregadas, já que ela está confinada em casa, tem que ficar ali confinada trabalhando.
Isso aí. Ela acaba tendo contato. E aí vem a figura, para fechar, a figura da ostra, que aparece 2 vezes. E eu me lembro logo do Rubem Alves, né? Ostra feliz não copa a pérola. Isso aí. E a ostra seria uma boa metáfora para a gente entender a Ana? Não sei, porque eu não sei se seria a Ana, mas talvez a própria vida, né? A vida pode parecer uma ostra por fora, mas é tão bonita por dentro, né? Tem uma beleza, né? A ostra é repugnante. Eu tenho medo, assim, eu sou bem fresca mesmo, assim, então, né? Pesquisa, eu jamais pegaria numa ostra, tenho nojo daquilo, mas o que ela produz é encantador, né? Então, isso, esse jogo dialético o tempo todo é fantástico. É a vida. É a vida, é isso. A vida é bonita, mas também é feia de vez em quando, né? Eu acho que aí a gente pode, de repente, tentar convergir que o amor do título é a vida. Pode ser a vida, pode ser ainda uma própria ironia do conceito de amor, o amor materno, o amor família, o amor marido, né? Não tem amor próprio. E da vida, mas a vida que a Ana tem, que é uma vida que ela, no caso, a grande beleza, ela não tem noção da beleza que ela tem. Sim. Que a pérola dali, ela nunca chegou e de repente chegou a tentar essa pérola. As dificuldades que os alunos têm, né, é com semântica mesmo, né? Porque a primeira concepção que as pessoas têm da palavra amor é de amor romântico, de um amor idealizado. Então, os alunos trouxeram muitas coisas lá, mas cadê o amor? Não sei o quê. Cara, esse é um dos conceitos de amor, né? O conceito de amor é muito mais amplo, e aí a gente pode colocar amor como algo ligado à nossa própria existência, né? Amor é a vida. E ela, acho que ela tem um encantamento ela tem um momento muito bonito no Jardim Botânico. O momento do Jardim Botânico também essa mistura, essa coisa muito sinestésica, em que os sentidos extrapolam e não são suficientes sozinhos para dimensionar o que ela está sentindo. Isso é o amor real, né? Dessa conexão. Ela fica em paz, é o único lugar que ela tem paz. Né? Que ela olha para lá, o cheiro, e ela encantada. Então, o que pode ser o amor? Pode ser muita coisa, mas a última coisa é o amor romântico. Ou a crítica a ele, né? Ironicamente. Até porque o casamento, eu sempre digo, quando eu falo de romantismo, eu falo que muitos são criados, doutrinados, ensinados a acreditar que o amor é amor à primeira vista, que o amor tem que ser aquele amor. Aí eu fico assim, né? Você está correndo na rua, tropeça, cai, quando você está vendo no chão, surge um braço que te pega, aí você olha e... A gente tem só que lembrar que amor romântico é uma construção social muito recente, não havia casamento por amor, os casamentos durante grande parte da história eram arranjos econômicos, sociais, para a manutenção do poder das famílias, ou para famílias abrirem mão das suas filhas, pagavam o dote, senhora, né? Olha a senhora aí, né? Vamos pagar. E hoje, por uma questão de necessidade social, o homem tem que ter uma mulher para fazer família, então tem uma utilidade nesse processo. E aí você aniquila a existência do outro quando acha que ele tem uma utilidade. Sim. É isso. E aí, é uma questão assim... E o amor? Cadê o amor nessa história aí? Cara, deixa para os românticos. Deixá-los aí para os românticos do caso. Deixa para o segundo aqui. Lá a gente fala de amor. Mas, como diria o nosso tempo, eu passei de meia hora. Cheguei Passou. quase 1 hora. Eu também achei, mas estava bom, né? E dá para conversar mais, tá, Monteiro? Dá para ficar aqui mais 2 dias falando fácil. Mas aí eu não deixo, eu quero indicar a vocês o repertório, que é o nosso podcast da nossa Renata, que é um podcast assim, já ficou entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Parabéns pelo trabalho, que é um trabalho maravilhoso. E, assim, você que está aqui assistindo esse bate-papo, conheço o trabalho da professora Renata, que é um trabalho muito consistente. Vocês estão vendo aqui atrás referências da psicologia, da psicanálise, da sociologia. Ela tem uma leitura muito ampla e ela ajuda a expandir e a pensar muito mais o assunto. E com essa generosidade que ela parou, assim, pegou o feriado dela, dia 23, dia de São Jorge,
à tarde, mas ela teve a generosidade morrendo de medo de ter queimas de fogos aqui e atrapalhar a nossa gravação. Não, mas aqui já teve. Ó, tá tendo agora, acabou de ter. Ó. Tá. Aqui hoje teve uma. Eu falei assim, ó, foi mais forte que Copacabana. Meia hora de estouro aqui sem parar. Caramba! Aí eu vejo assim, ó, Copacabana tá ficando para trás. O negócio aqui, a galera da área tá valorizando. Aqui também, 5 horas da manhã, queimas de fogos, assim, 20 pontos de queimas de fogos. Meu Deus. Na Zona Norte. Mas, assim, só para encerrar, assim, agradecer muito, né, assim, por mais que seja um feriado, isso aqui na generosidade aqui, eu tô com um amigo, antes de qualquer coisa, um amigo que gosta de falar de literatura, então a gente, que a pessoa, a gente precisa de alguém que gosta também, com a gente poder falar, então foi muito produtivo. Monteiro também é um amigo, faz um conteúdo muito bom de internet também, né? Um aluno perguntou assim, professora, mas o Monteiro ele é seu concorrente, né? Porque nós vendemos os mesmos materiais, trabalhamos com os mesmos conteúdos, mas a gente é amigo, é isso que importa. A gente vai uma coisa e tem para todo mundo. Então, quem ganha é o aluno. Ganha porque tem 2 grandes professores aqui, né? Grandes professores porque também reconheço meu talento, meu valor, né? Não é vaidade, mas o reconhecimento nosso valor, assim como do Monteiro. Então, que você leia agora a Clarice com maior entendimento. E se você gostar de Clarice, é a nossa Já vitória. fez aí, né? Ganhamos o dia. Ganhamos a Mega Sena. E aí a coisa funciona melhor, né? Para o aluno, principalmente. E você vai com o texto na alma. Você vai com esse texto, vai fazer uma prova feliz. É isso que a gente quer. E que vem o ar, para que a gente possa pensar na específica, no Enem, e que seja lá o que for. E seja feliz. Vambora. Muito obrigado aí, Renata. Muito obrigado. Tudo de bom. E, galera, acompanhe a Renata nas redes sociais, acompanhe lá o repertório no Spotify e ouça mais sobre Clarice. E eu falo sempre o seguinte, Renata, é muito importante, a gente está perdendo isso também na nossa área. Eu sempre falo isso. É importante. Eu sou de uma época, trabalhei com Miguel Couto, e o Miguel Couto nós tínhamos os projetos final de semana. E no projeto final de semana, o que rolava? Cada sábado, em uma unidade, é um professor diferente da aula. Isso é bom. E aí, uma aluna chegou e falou assim, pô, mas aí vem o professor, quem é o professor? Eu falei, cara, relaxa. É um outro olhar, uma outra cabeça, outro olhar, uma outra perspectiva, só amplia. É só soma, é mais. Não existe divisão. Vocês, como alunos, vocês têm que aprender a somar informações, a somar aprendizados, porque é dessa soma que saem grandes lições, grandes ideias, e você sai enriquecido. O maior vitorioso é você, porque pensa que um professor é um cara que senta, lê pra caramba, estuda pra caramba, prepara uma aula para levar a informação para você. De repente, você tem uma leitura, que é uma leitura que leva para uma área que, por exemplo, os outros 2 cafés não levaram. Então, o que acontece? São 3 professoras, 3 mulheres que vão falar sobre uma mulher, que é a Ana. Então, assim, a riqueza é isso. Eu acho que a gente está vivendo uma era que as pessoas acham que tem que ter o melhor, não pode ter melhores ou bons. Eu acho que você somos tem que melhores juntos. É essa a ideia, né? Vamos juntar forças, ter mais empatia, ter mais aproximação e estudar, porque vocês precisam estudar, ler mais e fazer mais exercícios. Tem tanta gente boa aí, tem eu, tem você, tem outros colegas também. Muita gente boa. E a ideia dos projetos era muito legal, porque a gente também aprende. Eu também aprendi aqui. Isso. Só de eu falar, conversar, né, e estar trocando, eu já sei que melhor. Então, o nosso aluno, mais ainda. Isso que conta, né? Então, eu estou desligando aqui para vocês, mas eu continuo o bate-papo com a Renata, fora do ar. E daí, e vocês, no caso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Fique ligado, porque vai ter ainda o Café Literário de Senhora, Hamlet e quase todo mundo, Pepe Tela. Então, Café Literário para todos os gostos, para todos os tons aí. E continue acompanhando nas redes sociais. Agradeço muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.